Olá, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Juliana Eveline dos Santos Farias, sou engenheira florestal, mestre em biodiversidade tropical e sou discente do programa de doutorado Bionorte. Sou orientanda do professor Patrick de Castro Cantuária. Hoje eu estarei apresentando a vocês o meu projeto de doutorado intitulado Inventários Biológicos de Plantas Oleaginosas Amazônicas com Potencialidades Neuroprotetoras. Esse projeto de doutorado vou apresentar como requisito da disciplina Estágio de Docência, que é ofertada no programa Bionorte e é coordenada pelo professor Cleidson Breno. Vamos dar início ao nosso assunto. Vamos falar sobre a questão da neuroproteção. A neuroproteção é um mecanismo utilizado para proteger contra a lesão e degeneração de nervos do sistema nervoso central. O desenvolvimento de pesquisa para proteger doenças como acidente vascular e cerebral e do sistema nervoso, elas estão atualmente em evidência. Com o aumento de casos dessas doenças, se torna necessário encontrar alternativas para o tratamento dessas doenças. Esses agentes podem ser encontrados na natureza, com a utilização de espécies de flora e fauna. Então, na Amazônia, a gente tem uma elevada riqueza de fauna, imensurável. Sendo assim, ela é um grande celeiro da biodiversidade brasileira. As plantas oleaginosas com esse potencial neuroprotetor, eles são um grande desafio para os pesquisadores, pois existem uma gama de espécies produtoras de metabólicos secundários que ainda precisam de muita pesquisa, com uma descrição quali e quantitativa. As espécies oleaginosas, elas são usadas não apenas na indústria alimentícia, mas também em cosméticos como fonte de substâncias protetoras, como é o caso da atividade antioxidante, que previne contra o envelhecimento precoce e contra danos degenerativos. Um grande problema de saúde pública que está em evidência são essas doenças neurodegenerativas. Sendo assim, a busca por substâncias com esse potencial neuroprotetor a partir de produtos naturais, em especial nessas plantas oleaginosas, se torna muito importante, justificando a realização desse inventário biológico acerca justamente desse assunto que é a neuroproteção. A busca e a integração com a neurociência, a química, a botânica, a zoologia, inventários biológicos, áreas degradadas, os usos econômicos, comunidades tradicionais e as políticas governamentais, elas podem direcionar para uma seleção de áreas de conservação, envolvendo a segurança alimentar, plantios e usos racionais, novas fontes, de moléculas naturais que apontem para os vegetais que podem ser usados como nutracêuticas no combate a essas doenças neurodegenerativas. Assim, a justificativa desse trabalho é por qualificar as informações existentes em bancos de dados para a produção da pesquisa científica de alto nível aqui na Amazônia Oriental e, com isso, agregar nos recursos da sociobiodiversidade. A identificação desses padrões de distribuição serão necessários para entender a quantidade do depósito de oleaginosas ao longo do território, composto pelos alguns estados como Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Tocantins. Então, hoje nós temos nessas regiões uma crescente demanda do fortalecimento dessas cadeias produtivas da sociobiodiversidade. Elas auxiliam nessa formação dessas bioeconomias que atuam mantendo a floresta em pé. Então, hoje, se você faz uso desses recursos naturais de forma sustentável, você contribui para a manutenção dessa floresta em pé. E, consequentemente, você vai promover a conservação dos recursos dessa biodiversidade na Amazônia.
A qualificação desses estudos, ele promove uma reação em cadeia que constrói uma identidade responsável pela manutenção dessa biodiversidade, uma vez que somente se conserva aquilo que nós conhecemos e a importância que aquilo tem para a conservação da natureza. Dessa forma, nós vamos fazer esse diagnóstico de espécies oleaginosas em busca de informações sobre a utilização dessas substâncias neuroprotetoras, que vai proporcionar um avanço nas pesquisas para a promoção do tratamento dessas doenças degenerativas dos nervos e do sistema nervoso central. Então, a principal problemática dessa pesquisa seriam quais as plantas oleaginosas amazônicas apresentam essas potencialidades de ações neuroprotetoras. Então, ao longo da apresentação, a gente vai fazer um breve entendimento sobre esse assunto, uma revisão sobre esse assunto que é a neuroproteção. Então, a neuroproteção basicamente é um mecanismo para proteger contra a lesão e degeneração dos nervos do sistema nervoso central, o SNC. Então, a neuroproteção ela vai atuar na prevenção de doenças neurodegenerativas, maior resistência, vai proporcionar maior resistência a possíveis lesões, envelhecimento saudável, bem-estar mental, a melhora também do desempenho cognitivo. Sobre as plantas oleaginosas, né? As plantas oleaginosas, especificamente as plantas oleaginosas amazônicas. Os óleos vegetais são aqueles que são extraídos de parte de plantas, estão extraídos das sementes, dos grãos, das flores, das folhas, das polpas de frutas e vegetais. Eles são apontados como importante fonte de lipídios benéficos à saúde, constituindo principalmente os glicerídeos e ácidos graxos. São compostos, na maioria, que são estruturas formadas por 3 moléculas de ácidos graxos esterificados, como a molécula de glicerol. Eles também contêm os ácidos graxos livres, entre outros compostos, como fosfolipídios, vitaminas lipossolúveis, pigmentos e minerais. As substâncias bioativas que são encontradas nos óleos vegetais, elas estão incluídas nas vitaminas lipossolúveis, que exercem ação protetora contra a evolução de processos degenerativos que conduzem às doenças ou envelhecimento precoce, com destaque para a vitamina C, que é o ácido ascórbico, vitamina E, o beta-caroteno, esteróis, fosfolipídios e também os pigmentos naturais, o qual eles estão presentes em diversas espécies oleaginosas. Então, as espécies vegetais oleaginosas amazônicas, elas são ricas em gorduras insaturadas, compostas principalmente pelos ácido oleico, linoleico, que aumenta os níveis de HDL e diminui os níveis de LDL no organismo humano, possuindo propriedades cardioprotetoras que exercem ação protetora contra a evolução dos processos degenerativos que conduzem as doenças ao envelhecimento precoce, e substâncias antioxidantes que são extremamente importantes na produção e na diminuição desses efeitos maléficos dos radicais livres gerados em processos oxidativos em nosso metabolismo. Então, as plantas oleaginosas, elas auxiliam na redução do colesterol ruim, são grande fonte de fibras, são ricas em zinco, cobre, entre outros minerais, são ricas em antioxidantes e auxiliam esse sistema digestório, vascular e muscular, melhora o funcionamento do intestino e, claro, elas têm o potencial também neuroprotetor, né? Dentro das plantas oleaginosas amazônicas, a gente vai avaliar aquelas que têm o perfil lipídico. A flora amazônica possui uma rica biodiversidade refletida na diversidade de seus constituintes químicos isolados de espécies vegetais. Dentre essas espécies oleaginosas, com destaque para as palmeiras nativas,
o açaí, a Euterpe oleracea. O açaizeiro é uma palmeira nativa da região amazônica. Seu óleo é extraído da polpa da semente e é composto por uma grande quantidade de ácidos saturados, graxos saturados e ácidos graxos insaturados, ambos recomendados para a prevenção de doenças cardiovasculares. A sua estrutura é composta principalmente pelas antocianinas, fitoesteróis e ácidos graxos essenciais, né? Sendo os principais o ácido oleico, palmítico, e em menor quantidade o ácido linoleico, palmitoleico e vacêntico. O babaçu, outra espécie muito importante aqui na região amazônica, é o babaçuzeiro, que é uma palmeira. O seu óleo é extraído das amêndoas do fruto e é composto por uma grande quantidade de ácidos graxos saturados, sendo os principais o ácido láurico, o ácido mirístico, o ácido palmítico, em menor quantidade os ácidos graxos também insaturados, que estão presentes o ácido oleico, o linoleico. Outra palmeira muito importante é o patuá. O patuazeiro é uma palmeira nativa da região amazônica e seu óleo é extraído do mesocarpo da polpa do fruto, que é composto por grande quantidade de ácidos graxos insaturados, sendo os principais o ácido oleico, ácido palmítico e em menor quantidade o linoleico, o araquídico, esteriático e palmitoleico. Então, as espécies oleaginosas da Amazônia, elas são ricas em gordura insaturada, compostas principalmente pelos ácidos oleicos, linoleicos, como a gente citou. Elas aumentam os níveis de HDL e diminuem, que é o colesterol bom, e diminui os níveis de LDL no organismo, que seria o colesterol ruim. E aí, o que elas têm? Principalmente essas propriedades cardioprotetoras, que exerce essa função de proteção contra a evolução desses processos degenerativos, que conduzem às doenças também ao envelhecimento precoce. Então, as substâncias antioxidantes, elas são extremamente importantes na diminuição desses efeitos maléficos dos radicais livres que são gerados nesses processos oxidativos no nosso metabolismo. E a gente tem essas espécies amazônicas que têm o perfil lipídico. Então, há exemplo aqui o tucumã. O tucumã é uma palmeira que seu óleo é extraído da polpa externa do caroço, em grande quantidade de ácidos graxos, saturados e insaturados, sendo os principais os ácidos oleico e palmítico, em menor quantidade o ácido linoleico. A gente também tem o inajá. O inajazeiro é uma planta nativa do Brasil, muito comum na Amazônia. O seu óleo é extraído da polpa e da amêndoa e é composto de grande quantidade de ácidos graxos, sendo os principais o láurico, o mirístico, oleico e em menor quantidade o ácido palmítico, esteriático, caprílico. Temos também o cupuaçu, o Theobroma grandifólio. O cupuaçuzeiro é uma árvore nativa da região amazônica e seu óleo é extraído da semente e é composto por uma grande quantidade equilibrada de ácidos graxos insaturados, sendo os principais o ácido graxo oleico e em menor quantidade os ácidos palmíticos, tá? E também muito importante, a gente vai citar a espécie, é a castanha do Brasil, a Pertolete excelsa. A castanheira é uma árvore nativa da região amazônica. O seu óleo é extraído das sementes e é composto por uma grande quantidade de ácidos graxos insaturados compostos, sendo os principais o ácido oleico, palmítico, linolênico e em menor quantidade os ácidos palmitoleico e mirístico. Então, entre essas espécies oleaginosas com perfil lipídico, a gente citou aqui os principais: babaçu, o patuá, o tucumã, inajá, a castanha e o cupuaçu. Então, essas basicamente são as espécies mais
conhecidas e mais utilizadas aqui na Amazônia, fazem parte das cadeias sócios da sociobiodiversidade, tem cadeias aí importantes na bioeconomia da Amazônia e são espécies que têm esse potencial neurodegenerativo. Então, as plantas oleaginosas amazônicas, que têm essas propriedades neuroprotetoras, elas necessitam de estudos, né? Falta estudar melhor essas espécies, muita pesquisa, tem muitas lacunas. Esses estudos eles visam preencher essas lacunas de conhecimento sobre a riqueza, a diversidade, a distribuição e o hábitat dessas espécies, principalmente na Amazônia brasileira, no qual aí está inserido o estado do Amapá, estado da Amazônia Oriental, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins, Mato Grosso. O estado do Amapá faz parte do escudo das Guianas, que é um dos principais centros de diversidade, podendo mostrar-se com um grande potencial biotecnológico de produção desses óleos e dessas gorduras vegetais. Então, o levantamento regional da flora de plantas oleaginosas amazônicas com essas propriedades neuroprotetoras, ele vai ser o primeiro realizado no estado do Amapá, sendo responsável pelo conhecimento dessas novas espécies e registrando quais tipos de vegetação habitam o período de floração dessas espécies, de frutificação, os dados ecológicos, subsidiando as ações de conservação das espécies e, consequentemente, os dados para a Amazônia brasileira, constituindo um trabalho utilizado como fonte de informação básica sobre essas plantas oleaginosas daqui da nossa região. Os dados gerados sobre essas plantas oleaginosas vão ser instrumentos importantes para sustentar os planos de conservação e auxiliar na manutenção das áreas protegidas. As plantas oleaginosas, elas participam de interações ecológicas muito importantes para a manutenção da biodiversidade, tornando-se um alvo para os estudos florísticos, assim como o problema principal dessa pesquisa, né, que é qual é o potencial biotecnológico dessas principais espécies oleaginosas vegetais que ocorrem nos estados da Amazônia Oriental, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso. Então, recapitulando, qual o potencial biotecnológico das principais espécies oleaginosas vegetais que ocorrem nos estados da Amazônia Oriental, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso, tá? E dentro desse trabalho, a gente vai avaliar essa atividade biológica de neuroproteção. Então, nessas espécies vai ser avaliado que a neuroproteção se refere às estratégias e aos mecanismos relativos à capacidade de defender o sistema nervoso central contra essas lesões neurais, devido aos distúrbios neurodegenerativos agudos. A identificação e caracterização de novas plantas medicinais para curar essas doenças neurodegenerativas e as lesões cerebrais resultantes do acidente vascular cerebral é grande e crescente no interesse científico dos pesquisadores nesses últimos anos. Os fotoquímicos, eles desempenham um papel vital na manutenção do equilíbrio do cérebro, influenciando a função dos receptores e dos principais neurotransmissores inibitórios. Devido a isso, eles apresentam uma ação protetora contra o estresse oxidativo e a neuroinflamação, que são as principais características dessas doenças neurodegenerativas. Então, a pesquisa é muito importante para a região amazônica, visto que nós podemos ter na própria Amazônia o potencial de trazer melhorias para o tratamento dessas doenças neurodegenerativas. Então, as plantas oleaginosas amazônicas que têm essas propriedades neuroprotetoras, elas precisam desse estudo. Nós precisamos conhecer
quais são as plantas, o que nós temos nesses estados da Amazônia Oriental. Então, nós temos que preencher essa lacuna que existe acerca da pesquisa, né, em relação a essas plantas, observando esse potencial. Então, estudos visando o preenchimento dessas lacunas da riqueza, de diversidade, distribuição dos habitats, né, das espécies, principalmente aqui na Amazônia brasileira, no qual está inserido o Amapá, como eu falei anteriormente, Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso. O Amapá faz parte do escudo das Guianas, que é um dos principais centros de diversidade, podendo mostrar esse grande potencial biotecnológico de óleos e gorduras vegetais. Então, a gente acredita que o estado do Amapá tem uma importantíssima contribuição, porque o estado do Amapá é endêmico possui essas espécies, como uma castanheira, com várias espécies que nós citamos. Então, acredita-se que tem um potencial muito elevado aqui no estado do Amapá para essas espécies, né? Consequentemente, deve-se fortalecer a cadeia produtiva desses produtos da sociobiodiversidade e estimular a bioeconomia desses produtos também e a produção sustentável desses produtos. Então, primeiro, esse será o primeiro estudo realizado para o estado do Amapá, e nós pretendemos preencher essas lacunas acerca da riqueza, fazer pela primeira vez esse estudo no nosso estado e mostrar, provar que o Amapá é sim um centro de diversidade dessas espécies, que a grande importância que tem essas espécies para a bioeconomia do estado, para os arranjos produtivos locais aqui no estado do Amapá. Lembrando aí, recordando que o principal problema é qual o potencial biotecnológico dessas principais espécies oleaginosas, né? Exemplo aí da castanha, vegetais, elas ocorrem aqui nos estados da Amazônia Oriental, que são Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso. Tá? Então, entre as hipóteses que a gente pode avaliar, então, para ajudar a elucidar esse problema que nós citamos aqui na pesquisa, quantas espécies oleaginosas com a propriedade neuroprotetoras existem nos estados da Amazônia Oriental, que são Pará, Maranhão, Tocantins, Amapá, Mato Grosso. Essas espécies, elas contribuem de alguma forma para a qualidade de vida aqui na Amazônia. Então, como que elas contribuem para a qualidade de vida, né? Quais as comunidades que são atingidas por essa qualidade de vida. E nós formulamos as seguintes hipóteses. A primeira, o estado do Amapá apresenta um elevado número de espécies. Então, a gente acredita que no Amapá tem um elevado número de espécies, baseado em outras pesquisas já realizadas aqui no estado do Amapá, realizadas nas cadeias, né, da biodiversidade. Então, o modelo de desenvolvimento econômico no Amapá, ele favorece o desenvolvimento regional nos estados da Amazônia Oriental, tá? Que como a gente citou, Pará, Maranhão, Tocantins, Amapá, Mato Grosso. Então, hoje, o nosso próprio modelo de desenvolvimento que estimula a biodiversidade, a cadeia socioprodutiva, ele fomenta o desenvolvimento econômico dessas espécies aqui na nossa região. A conservação da biodiversidade com influência direta na melhoria da qualidade de vida das populações locais. Então, o que se acredita? Que utilizando esses produtos, fazendo uso desses produtos, fomentando essa cadeia produtiva, nós teremos aí a conservação muito elevada da biodiversidade na região, né? Manutenção da floresta em pé, melhoria da qualidade de vida dessas populações, porque melhora a situação econômica também dessas populações e colocando essa atividade produtiva, fomentando essa atividade aqui no estado do Amapá, então dando suporte, financiamento, fomento, financiamento econômico para a atividade no estado do Amapá. Assim você fortalece essa cadeia produtiva e
consequentemente você obtém a conservação dessa floresta em pé e traz a qualidade uma qualidade social para as comunidades extrativistas que fazem uso dessa cadeia produtiva. Dentre os objetivos desse trabalho está o objetivo principal, que é o objetivo geral, que é realizar esses inventários biológicos nos bancos digitais de plantas oleaginosas amazônicas que tenham esse perfil lipídico com as potencialidades neuroprotetoras. Então, recapitulando, nós vamos realizar os inventários biológicos em bancos digitais de plantas oleaginosas amazônicas com perfil lipídico e que tenham essas potencialidades neuroprotetoras. Então, a gente vai partir primeiro ali, começando com esses inventários biológicos, posteriormente analisando os bancos digitais e, por último, concluindo o trabalho, fazendo o levantamento de quais que a gente obteve de plantas oleaginosas amazônicas com perfil lipídio e que tenham essas potencialidades neuroprotetoras. Dentro dos objetivos específicos, nós vamos listar as espécies de flora com perfil lipídico oleaginoso com atividade biológica neuroprotetora e associar seus compostos químicos por meio de aspectos revisionais. Vamos estabelecer o padrão de distribuição dessas espécies, fauna, flora, ao longo da Amazônia Oriental, nos estados do Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso, com base no inventário do Banco de Bancos Digitais. Vamos qualificar as informações obtidas nos bancos de dados e associá-las com o status de conservação dessas espécies da flora para verificação do potencial e da função do estoque estimado. E vamos realizar o inventário das espécies oleaginosas nesses estados da Amazônia Oriental. Então, nós vamos montar essa lista de espécies da flora, que tem esse perfil lipídico e oleaginoso, que tem com a atividade biológica neuroprotetora, e também vamos fazer associações com compostos químicos por meio dos aspectos revisionais. Vamos estabelecer também como é que é o padrão de distribuição dessas espécies, tá? No caso aqui só de flora, tá? Ao longo da Amazônia Oriental. E com base nesse inventário de bancos digitais. Com essas informações obtidas dos bancos de dados, nós vamos associá-las ao status de conservação de espécies e a verificação do uso potencial, também relacionar com a função do estoque estimado. E vamos realizar um inventário das espécies, ou finalizar com esse inventário, um inventário piloto nessas regiões. Dentro da metodologia, os dados eles vão ser obtidos por meio da consulta à base de dados de herbários nacionais e herbários internacionais com dados online, sempre que for realizado as informações nos motores de busca, serão utilizados os parâmetros a seguir. O Family, que é o Flora Family, o continente, que vai ser o South America, Country Brasil, State, província ou região, Amapá, em Pará, em Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Então, as informações das coordenadas geográficas, elas serão ordenadas por longitude, latitude e tratadas em graus decimais. Para a organização do padrão de distribuição das espécies, as coordenadas geográficas com os dados duvidosos ou imprecisos, elas serão excluídas, com exceção daquelas que citavam o nome de lugares encontrados nos índices de nomes geográficos da Carta do Brasil ao milionésimo. Então, nós vamos começar com a coleta de informações em dados inoperáveis. Então, vamos utilizar os parâmetros que nós citamos dentro dos herbários. Utilizar essas coordenadas geográficas
né, e fazer ali a revisão da literatura de compostos químicos e lipídios e de espécies já estudadas. Então, o método que vai ser empregado nessa revisão vai ser o da taxonomia de Cooper, realizado por Randolph, sendo classificado da seguinte forma, né? Foco, primeiro, o resultado das pesquisas envolvendo as espécies oleaginosas e suas práticas e aplicações com atividade biológica, neuroprotetora ou compostos potenciais, os objetivos da generalização. Nas perspectivas, a apresentação é neutra, cobertura exaustiva para a busca de registros de espécies oleaginosas da Amazônia Oriental com atividade neuroprotetora e representativa para fosfolipídios. Terceiro, vamos fazer a organização conceitual. Quarto, destacar o público-alvo, né, eruditos gerais, especializados, para compor um checklist de espécies vegetais de fitolipídio da Amazônia Oriental, reportados nas suas pesquisas e potencialidade para atividade neuroprotetora. Para a investigação das publicações serão utilizadas as seguintes ferramentas de busca: o Google Acadêmico, o portal de periódicos da CAPES, o PubMed, Cielo, entre outras. As palavras-chave que a gente vai utilizar vão ser plantas oleaginosas e suas respectivas traduções para a língua inglesa, sendo o critério de inclusão publicações antigas até as mais recentes, além de monografias. As monografias de graduação, especialização, dissertação e teses, trabalhos e anais de eventos e quais abordassem diretamente a temática da pesquisa, sendo excluídas as citações sem indicação de nomes científicos ou informações incompletas sobre as práticas e aplicações. A avaliação do padrão de distribuição de espécies da flora. Para a construção do padrão de distribuição de espécies, nós vamos avaliar, será necessário empregar um método de interpolação, no qual as variáveis precisam atender às condições de uma variável regionalizada, isto é, os limites geográficos do estado do Amapá. Então, nós vamos avaliar dentro dos limites do estado do Amapá. A estacionalidade estatística de segunda ordem e dependência espacial entre os pontos medidos, inferida através de funções semivariográficas, será necessária para o tratamento dos dados. Essas funções semivariográficas, elas estimarão a dependência espacial por meio de um modelo experimental. Para a espacialização, será usado o modelo de grigagem, que usa a dependência espacial entre amostras vizinhas. O estimador do semivariograma utilizado será o método dos momentos, representado por uma equação, né, em que a gente vai avaliar a semivariância experimental obtida dos valores amostrados, caracterizada pela dependência espacial e a distância dos pontos amostrais, né? E o número também de pares de pontos possíveis dentro de uma área de amostragem, como a distância. Os valores da diferença, em geral, eles decrescem à medida que a distância diminuiu. Assim, aumenta ou pode se aumentar ou se anular. Porém, quando tende para zero, se aproxima do valor positivo. Então, a dependência espacial entre os dados, ela vai ser também calculada, tá? Os modelos, né, que nós vamos utilizar, eles serão ajustados com vistas à retirada da média, para efetuar a variografia das coordenadas geográficas das espécies estudadas da fauna, flora e da Amazônia Oriental, com potencial, né, com esse potencial para as atividades neuroprotetoras, e será realizada também uma análise de tendência, né, para verificar o comportamento dos variogramas experimentais.
né? Também vai avaliar o padrão de distribuição. Para finalizar, a gente já vai realizar aí dentro da metodologia as excursões, né? Excursões para a coleta de material botânico nos estados da Amazônia, né? Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso. Então, nós vamos fazer uma excursão no Amapá, no Pará, no Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, não é? Nós estamos executando algumas atividades dentro do que a gente espera obter nesta pesquisa. A gente espera obter mais conhecimento sobre essa flora com perfil lipídico, principalmente aqui no estado do Amapá, né? Como é que está a distribuição dessas espécies, qual é a importância dessas espécies, como fortalecer as cadeias produtivas, como fazer a manutenção dessa floresta em pé para conservar essas espécies, como fazer as comunidades trabalharem de forma sustentável com essas espécies. Então, nós vamos esperar conhecer muito melhor a flora com perfil lipídico e oleaginoso, constatando como suas principais características sua influência nos diversos ambientes do estado, bem como suas interações ecológicas, a importância da espécie na natureza, buscando-se já descobrir o nível de diversidade dessas espécies existentes no local e construindo, consequentemente, esse catálogo, né? Chegar no final dessa pesquisa, possibilitando fazer o catálogo dessas espécies. Os produtos científicos dessa pesquisa, eles vão permitir tecer um diagnóstico da situação atual, do potencial da flora oleífica na Amazônia, e eles podem servir como base para subsidiar esses estudos posteriores de ações de conservação dessas espécies com potencial neuroprotetor e até melhorando a forma de uso dessas espécies, a questão do uso, da obtenção desse recurso vindo dessa espécie, do fortalecimento das comunidades que atuam nessa região, atuam com esse trabalho e trazendo esse benefício que é um benefício ligado diretamente à saúde da população como um todo, não só a população da região amazônica, mas para a população em geral. Desenvolvendo esses estudos com levantamento da flora, principalmente aqui no estado do Amapá, com a experiência, né, com manejo e recursos florestais aqui dentro do estado, fomenta a extensão rural, fomenta o estudo da etnobotânica, fomenta o manejo de açaizais nativos, da castanha e das demais espécies citadas com este potencial neuroprotetor, auxilia também na gestão das unidades de conservação no Amapá, que são um grande percentual do território, mais de 70% do território amapaense é protegido por essas unidades de conservação e essas unidades abrigam essas espécies com esse potencial neuroprotetor. Algumas unidades são de uso sustentável, que seria permitido fazer o uso desse recurso. Sendo assim, eu vou finalizando a apresentação. Gostaria de agradecer a vocês pela atenção. Espero que vocês tenham compreendido a importância dessa pesquisa para o nosso estado, o quanto nós vamos conhecer acerca dessas espécies e a importância para a saúde, para o desenvolvimento de medicamentos e também a importância social ligada à questão da proteção das comunidades tradicionais que vivem na floresta e fazem parte dessa cadeia produtiva desses produtos da sociobiodiversidade que foram citados aqui, que possuem esse potencial
neuroprotetor. E assim a gente conhecer no estado do Amapá qual é o potencial que nós temos dessas espécies, ou quantificar melhor esse potencial e conhecer a riqueza e a variedade que nós temos aqui no Amapá. Então, desde já, muito obrigada, e assim eu encerro minha apresentação.